Oi, tudo bem? Namastê. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, muito importante na escola transpessoal, que é o luto. Nós vamos falar sobre fases do luto e o que é o luto, né? De uma forma mais transpessoal, falando sobre o luto de uma forma psicológica, entendendo o luto como toda a perda que nós temos no nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que nós perdemos, seja um emprego, um relacionamento amoroso quando acaba, ou uma perda mais profunda, que é a perda da morte, pela morte, né, de um ente querido que desencarna. E nós temos um conteúdo muito interessante sobre a morte e o morrer e as fases, né, as 5 fases do luto, que foi escrito e elaborado, né, por uma psiquiatra. O nome dela, Elizabeth Kubler-Ross. Ela já faleceu, mas no período em que ela atuava como psiquiatra, ela passou a entrevistar as pessoas, né, em estado terminal. Ela trabalhava com essas questões, como as pessoas se sentiam, como as pessoas enfrentavam, né, a questão da morte. E para transpessoal isso é importantíssimo, né? Existe também a tanatologia, que é exatamente essa ciência, o estudo a respeito do ser humano e a morte, né? Como que nós lidamos com a morte, como é que nós passamos pela morte, né? Como é que nós temos enfrentado algo que é incontestável, que é a morte. Aqui falando da morte do corpo físico, mas essas 5 fases de luto, ela, além da morte do corpo físico, ela é válida para o estudo da psicologia transpessoal, porque ela se refere a todas as nossas perdas, sejam quais forem, como eu disse anteriormente. Então, um relacionamento amoroso que não deu certo e você passa por essas fases do luto. Um emprego que você gostava muito é demitido, você passa por essas fases do luto. Uma questão familiar, né, um distanciamento familiar, tudo isso leva a você, a todos nós, passarmos pelo luto. E esse luto, é uma passagem extremamente necessária, né? Ele é importante a elaboração de todas as fases para que a gente possa seguir adiante. É nesse momento que muitas vezes os conflitos se tornam mais intensos e que a gente se perde, né? E a gente não consegue sair dessa fase do luto, a gente não consegue elaborar, e aí vem uma série de transtornos psicológicos. Então, nós vamos falar um pouco a respeito dessas fases, de uma forma bem sucinta, né? Que faz parte do conteúdo do programa de formação transpessoal, né? Eu vou colocar aqui para vocês um quadro resumido a respeito dessas 5 fases do luto, e nós vamos vê-las juntos, certo? Então, nós temos, deixa eu colocar aqui, então, as fases do luto são as seguintes. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, tá? Elas podem acontecer numa ordem diferente, né? Algumas podem não estar muito presentes, mas normalmente a primeira fase é a fase da negação, que é assim: não acredito, não, isso não é verdade, não, nossa, demorou para cair a ficha, sabe? Não, tem alguma coisa errada. Então é a negação, que serve como uma defesa que alivia o impacto da notícia, tá? Então é uma notícia ruim, é uma notícia de perda,
E aí você nega, não é possível, como assim? Né? É comum a pessoa fugir do convívio social nesse momento e, em geral, não dura muito tempo. Pode aparecer em outros momentos a negação, tá? Então, isso é muito importante, a gente entender que essa negação de um acontecimento ruim, ela pode aparecer em vários momentos, tá? A segunda fase é a raiva. Então, nesse estágio, o indivíduo pode se revoltar contra ele próprio, contra alguma pessoa ao seu redor e até contra Deus. No caso de uma perda familiar, de uma perda de alguém muito querido, né, uma morte, a pessoa passa por uma raiva, né, e às vezes até raiva de Deus. Como pode? Mas essa pessoa não podia, era uma pessoa tão boa, como que aconteceu isso? Né? Então é uma revolta. E é natural que isso aconteça, que a gente passe por essa revolta, por essa raiva. Temos também a barganha, né, como uma terceira fase, que então eu vou tentar negociar, meu Deus, eu não posso perder isso, eu não posso perder esse trabalho, ou então eu não posso perder esse relacionamento amoroso, eu vou lá falar com essa pessoa, não, isso não pode acabar desse jeito, né? A gente tem que conversar, eu vou ver o que pode ser feito, não, essa relação não pode acabar assim, né? E aí vem a parte da barganha, eu vou negociar, às vezes até então, negociar com Deus, né? Busca-se algum tipo de acordo para que as coisas voltem a ser como era antes. Geralmente também é de pouca duração, fala aqui, nesse caso dessa explicação, eu não concordo, às vezes a barganha, ela é um processo, muito também disso tudo, às vezes é meio que inconsciente, tá? Então essa barganha, essa negociação, ela pode acontecer de várias formas. Por exemplo, você termina um relacionamento e você busca num outro relacionamento aquilo que você não conseguiu naquele último, né? Então existe uma certa negociação interna, aquele não deu certo, mas esse outro eu vou controlar, né? Ou então uma questão familiar com os pais, né? Isso acontece bastante. Então você tem um padrão de relacionamento com pai, com mãe ou com algum trauma antigo, e aí você tenta assumir o controle numa outra relação, né? Você faz um deslocamento desse relacionamento para você tentar ter o controle e poder negociar, né, essa barganha interna que te satisfaça, tá? Como uma repetição de uma relação anterior que não teve condições de você controlar. Aí temos também uma quarta fase, que é a depressão, tá? Então, lembrando que eu estou falando super resumidamente dessas fases, apenas para que você conheça, compreenda e comece a refletir sobre elas, né? Elas são bastante complexas dentro do processo terapêutico, dentro do processo psicológico de cada um, né? Mental, emocional e comportamental. Então, aqui é um resuminho, tá? E aí, falando sobre a depressão, nessa fase, ao sentimento de perda, né, mais profunda que emerge, causa um sofrimento muito grande, um período de isolamento, de introspecção e conscientização de que a perda é inevitável, tá? Então, nesse momento é quando a gente entra no estado depressivo, caramba, eu perdi, tá? Por isso que eu falo, é toda perda. Lógico que aqui ela partiu, né, essa psiquiatra, Elizabeth, partiu de um contexto de perder a vida, né? Quando você está no estado terminal, à beira da morte, como é que você se sente? Então, a pessoa passa por essas fases, daí ela entra numa depressão profunda, porque ela entende que não tem volta, não adianta barganhar com Deus, né? O caso dela é terminal, ela vai desencarnar. E aí, né? Veja só que situação difícil, é até difícil falar, né, sobre. Então, essa é uma fase em que ela se conscientiza da sua própria morte que está chegando e, lógico, nós aqui estamos levando para todos os aspectos de luto, de perda, né?
levando para o conteúdo transpessoal e o contexto psicológico dos relacionamentos, enfim, né? Então é uma fase muito importante. E depois dessa fase é a aceitação, né? Que é a última fase. Então eu aceito. Isso vai acontecer, é inevitável, eu aceito, eu relaxo, certo? Então eu tomo consciência e aí sim, eu estou pronta para ser curado desse processo, né? Aí você vai falar assim, mas espera aí, eu vou morrer. No caso da morte, né, do corpo físico, como essa psiquiatra escreveu a respeito desse conteúdo e de entrevistas, né, com esses pacientes terminais, a aceitação é você transpassar, né, o ego. Aí entra muito, né, o transpessoal, é entender a sua conexão com o todo, entender a morte, é enfrentar, é olhar de frente para a morte, compreender esse processo que todos nós iremos passar de uma forma ou de outra, né? E aí nós temos as questões da espiritualidade, né, que é trabalhado em transpessoal. Então, para quem entende a vida após a morte, né, a morte é apenas a morte do corpo, né, você continua como uma outra energia, não é? Então, tudo isso é muito importante também no processo do luto, né, das fases do luto, da compreensão do luto, e por isso que é muito importante a tanatologia, né, que é o estudo a respeito da morte, né, de como nós lidamos com a morte, dentro de transpessoal. Tudo isso para transpessoal é fundamental. Então veja que a solução disso tudo, se não há uma visão transpessoal, como é que a pessoa lida? Tá, você chega a uma aceitação de que você morre, mas e agora, né? Como é que você entende isso? E a espiritualidade? E o após a morte? E o durante o processo, né? A crise? E quem eu sou, né? E, enfim, é uma coisa muito complexa, muito profunda, que a gente só está fazendo uma explanação bastante reduzida, simples, para que você possa, nesse momento, refletir sobre as suas perdas. Alguma perda que você já teve, que você tem nesse momento, em que fase você se encontra do luto, não é? Todos nós estamos passando por perdas constantes, né? Crises de luto constantes. Então, pode ser uma pequena perda, às vezes até a perda de um modo de ser, né? Então, eu sou uma pessoa muito, sei lá, focada nisso e eu quero me transformar numa pessoa diferente, né? Não quero mais ser tão focada nesse aspecto, eu quero me melhorar. Então, é um trabalho de desapego, não é? O luto é um desapego, e como que você lida com todo esse desapego, e em que fase você pode estar, por exemplo, num relacionamento que não deu certo, que você gostava muito de alguém, amava essa pessoa, era apaixonado, esse relacionamento acabou. Como é que você tem lidado com isso? Você pode estar na barganha, pode estar na raiva, na negação, na depressão, na aceitação, não é? Procure refletir sobre isso e ter muita sinceridade sobre essa reflexão e em que fase você se identifica dentro desse processo, tá? Fique à vontade para fazer seus comentários, trazer suas dúvidas aqui né, no canal. E se você gostou desse conteúdo, eu peço para você curta, se inscreva no meu canal, para que você saiba mais sobre transpessoal, para que você participe, né? Nós temos também aqui os grupos de formação para terapeuta, fica ligado, fica ligada para saber quando vai ser o nosso próximo curso de formação. Esse é um dos conteúdos que nós trazemos na formação do terapeuta transpessoal. Eu agradeço a sua presença aqui. Até a próxima. Namastê.
Sejamos amor.